Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos para as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Nessa coletiva, né, além da divulgação das estatísticas do setor externo do mês de junho, desculpe, e do primeiro semestre, nós vamos tratar também da revisão das estatísticas que está sendo divulgada agora, tanto a revisão ordinária, digamos assim, com a incorporação dos resultados da pesquisa de capitais brasileiros no exterior, referente ao ano de 2023, quanto também daquela mudança metodológica que foi anunciada na coletiva do mês passado, com a reclassificação, né, dos criptoativos, né? Então, no final da apresentação, a gente volta para esses dois temas e dá os maiores detalhes. Começando com os dados de junho, que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil foram deficitárias em 4 bilhões de dólares no mês de junho. Esse resultado, né, quando a gente compara com junho de 2023, ele mostrou um aumento no déficit em transações correntes, porque lá em junho de 2023, o déficit corrente havia sido de 0,2 bilhão, 182 milhões de dólares, para ser mais preciso, né? Com isso, naquela comparação habitual que a gente faz dos meses de junho, né, em função da sazonalidade da conta, esse resultado de déficit de 4 bilhões de dólares em junho de 2024 foi o maior déficit em conta corrente para meses de junho desde 2014. Lá em junho de 2014, o déficit foi de 5,4 bilhões. Quando a gente compara, né, essa passagem de um déficit de 0,2 bilhão para um déficit de 4 bilhões de junho de 2023 para junho de 2024, há um aumento, né, uma piora de 3,8 bilhões. Olhando conta a conta das transações correntes, nós vemos que o principal responsável por esse aumento do déficit no mês de junho, na comparação com junho do mês anterior, foi o superávit comercial. Houve uma redução, né, do superávit comercial nesse período, e essa redução respondeu por 3,3 bilhões de dólares daqueles 3,8 bilhões de redução total, né? O superávit comercial, esse dado também está na tabela 1, ele se reduziu de 9,3 bilhões de dólares em junho de 23 para 6 bilhões de dólares em junho de 24. Complementarmente, no caso da conta de serviços, o déficit aumentou nesse período em um pouco menos de 11%, 10,7%, o que representa 0,4 bilhão. Ou seja, essas duas rubricas juntas explicam 3,7 dos 3,8 bilhões de redução, o que mostra, né, que de fato foi o superávit comercial, essa redução do superávit que impactou as transações correntes nesse período. Quando a gente olha exatamente para esse superávit comercial, o superávit comercial da balança de bens, né, com um superávit de 6 bilhões de dólares agora em junho de 2024, primeiro, esse é o menor superávit para mês de junho desde 2019, né, em 2019 foi 3,9 bilhões. Esse superávit reflete uma redução das exportações, que se reduziram 1,8%, somada a um aumento das importações, que aumentaram 13,2%, sempre comparando junho de 24 com junho de 23. Ou seja, há uma ligeira redução nas exportações, um aumento nas importações. Os dois movimentos são no mesmo sentido, né, de redução do superávit comercial. No caso das exportações, né, a gente tem uma desaceleração, né, na quantidade exportada, ela continua crescendo, mas com taxas menores, né, e uma redução nos preços, né? No caso das importações, a gente tem um aumento também do quanto importado, a quantidade de mercadorias importadas, com um destaque nesse mês de junho para a importação de veículos, né, especialmente veículos elétricos. Olhando agora o primeiro semestre, ainda nas transações correntes, o acumulado de janeiro a junho deste ano significou um déficit de 18,7 bilhões, que a gente compara com um déficit de 9 bilhões no mesmo período do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, né? Como esses valores são muito próximos do equilíbrio, né? Para fluxos muito grandes, a gente tem
um déficit bastante pequeno, né? Passando de 9 para 18, claro, né? O déficit dobrou, mas permanece um déficit bastante baixo, nesses 18,7 bilhões de dólares acumulados no primeiro semestre. Nesse caso específico, olhando o janeiro a junho, né, a gente tem uma inversão. Né? Eu disse que no mês de junho, o principal responsável pelo aumento do déficit tinha sido o superávit comercial seguido da conta de serviços. Aqui, quando a gente olha o primeiro semestre, essas duas contas invertem a sua contribuição. A principal rubrica que contribuiu para o aumento do déficit no acumulado do primeiro semestre foi a rubrica de serviços, né? Que desses 9,7 bilhões de ampliação, respondeu por 5,2, né? E com um aumento de 27,3% no déficit de serviços. Já o superávit comercial, ele se reduziu 9,9%, que dá 4,2 bilhões. Então, a gente tem daqueles 9,7, 9,4, mais ou menos explicado por aumento no déficit na conta de serviços e redução do superávit comercial, né? Nesse caso, o superávit comercial, a balança comercial de bens acumulou superávit de 38 bilhões no primeiro semestre, né? E mesmo com a redução, né, do superávit, nesse caso, a redução do superávit foi causada por um crescimento maior das importações do que o crescimento das exportações. Mas mesmo uma coisa interessante a ressaltar é que as exportações no acumulado do primeiro semestre cresceram 0,6%. Isso é um crescimento muito baixo. Mas como elas crescem em cima do resultado recorde do ano passado, este resultado do primeiro semestre, embora com uma taxa de crescimento menor, né, em desaceleração, esse valor exportado no primeiro semestre, de 169,2 bilhões, é o maior valor da série histórica do Banco Central para primeiros semestres de cada ano, né, o maior valor de toda a série. Passando para ainda as transações correntes, né, na última base de comparação que a gente faz, os últimos 12 meses, né, o déficit em transações correntes acumulado nos 12 meses, em junho deste ano, atingiu 31,5 bilhões de dólares, o que dá 1,4% do PIB, né? Quando a gente compara com os 12 meses encerrados em junho de 2023, a gente tem uma redução, 31,5 bilhões agora, 39,3 bilhões acumulados até junho de 23. Em comparação com o PIB, essa redução também ocorre. Nos 12 meses até junho de 2023 eram algo como 1,9% do PIB, agora 1,4% do PIB. Né? Então, resumindo essa primeira parte sobre as transações correntes, né, o déficit externo do país permanece em valores baixos, ainda que a gente tenha visto aumento nos últimos 4 meses, na comparação interanual, mas esse déficit permanece baixo, agora chegou a 1,4% do PIB, e ele permanece sendo integralmente financiado pelo ingresso de capitais estrangeiros de longo prazo, né, especialmente os investimentos diretos no país, mostrando uma digamos, tranquilidade muito grande, né, das contas externas brasileiras. Falando do investimento direto do país, o IDP, no mês de junho, o IDP acumulou ingressos líquidos de 6,3 bilhões de dólares. Né? Isso é um aumento bastante significativo em relação ao junho do mês anterior, do ano anterior, que teve ingressos líquidos de IDP de 2 bilhões de dólares. Né? Nesses 6,3 bilhões, né, se vocês forem lá para a tabela 8, olhar o detalhamento do IDP, e desses 6,3 bilhões, eles foram compostos de uma forma praticamente igual entre as 3 componentes do investimento direto, né? Os mais ou menos 2,1 bilhões para cada uma. Né? Os investimentos em participação no capital, né, excluindo os reinvestimentos de lucro, que são aqueles novos investimentos realizados por empresas estrangeiras nas suas subsidiárias ou filiais no país. A segunda parcela são os próprios reinvestimentos de lucro, né? O resultado que foi obtido pelas relações de investimento direto já estabelecidas anteriormente e que as empresas matrizes decidem reinvestir seus lucros no país, né? Essa também foi por volta de 2 bilhões. E a terceira parte, os empréstimos intercompanhia, que são aquelas operações em que as matrizes, por alguma razão, ao invés de investir diretamente capital nas empresas, realizam empréstimos. Né? Os recursos estão igualmente disponíveis para as empresas aqui no Brasil e só uma diferença na modalidade como esse investimento é feito.
Então, isso significa que desses 6,3 bilhões, né, um terço, mais ou menos, veio em cada uma dessas modalidades, mostrando que há uma disseminação, né, desses ingressos que contribui para a sua robustez, ou pelo menos contribuíram para a sua robustez no mês de junho, né? Se a gente comparar com os meses de junho na nossa série histórica, esses 6,3 bilhões de ingressos em junho de 2024 são os maiores desde 2013. Lá em junho de 2013 foram 10,7 bilhões. No primeiro semestre, então, o IDP acumulou 36,5 bilhões de dólares, crescendo 20% em relação aos ingressos do primeiro semestre do ano anterior. E nos últimos 12 meses, o IDP voltou a superar, né, o nível de 70 bilhões. Ele vinha alguns meses abaixo desse valor de 70 bilhões, agora, com esse crescimento, ele chegou a 70,3, né, bilhões de dólares. Em junho lá do ano passado, esses 12 meses tinham acumulado 67. Né? Como percentual do PIB, ele está em 3,15% do PIB agora, quando a gente compara com o 1,4% do PIB do déficit em transações correntes, a gente vê que os ingressos líquidos de investimento direto são mais do que o dobro, né, do déficit em transações correntes, retomando aquele ponto do financiamento das transações correntes, do déficit corrente pelos capitais de longo prazo que eu havia mencionado antes. Uma última parte dos destaques mais gerais da tabela 1, da nota para a imprensa, a gente tem os investimentos em carteira no mercado doméstico, né? Desculpa, os investimentos em carteira, né? A gente geralmente comenta principalmente os investimentos em carteira no mercado doméstico, mas nesse mês de junho, a gente, eu acho importante comentar rapidamente, nós tivemos uma nova emissão de bônus soberanos da República, o Global 2032, que foi emitido no valor de 2 bilhões de dólares. Né? Então, isso aumenta também o ingresso de recursos nessa modalidade de portfólio ou investimentos em carteira. No caso dos investimentos em carteira no mercado doméstico, que são aqueles investidores estrangeiros que aplicam em ações ou fundos de renda fixa no Brasil, nós tivemos ingressos líquidos de 0,6 bilhões no mês de junho e permanece a, digamos assim, discrepância ou a diferença entre os investimentos estrangeiros nas duas modalidades dos investimentos de portfólio. Né? Houve ingressos líquidos em títulos de renda fixa no Brasil, 1,7 bilhão agora em junho, e a continuidade das saídas líquidas em ações e fundos de investimentos. Saíram em junho 1,2 bilhões de dólares, né? Dando aquele resultado, quando somam essas duas modalidades, de ingresso líquido 0,6. No semestre, quando a gente olha os dados de janeiro a junho, os investimentos em carteira foram negativos, ou seja, houve saídas líquidas de 4,4 bilhões, exatamente em função de que predominaram as saídas de ações em relação aos ingressos de títulos de renda fixa. Bom, com isso a gente tem uma visão geral do balanço de pagamentos do país e a gente pode passar agora para um maior detalhamento das transações correntes, começando pela conta de serviços. Né? Vocês viram que eu mencionei que no acumulado do semestre, de janeiro a junho, a conta de serviços, o aumento no déficit na conta de serviços foi o principal responsável pelo aumento no déficit em transações correntes, né, superando a redução do superávit comercial. E eu acho que as transações de serviços têm sido bastante relevantes, né, nesse período mais recente, não somente nesse semestre, mas talvez desde o ano passado, para a dinâmica das transações correntes. Né? O déficit na conta de serviços no mês de junho aumentou um pouco menos de 11%, 10,7% na comparação, né, com junho do ano anterior, e atingiu 4,1 bilhões de dólares. Né? Quando a gente olha as receitas e despesas, a gente vê que ambas bateram o recorde da série, seja se a gente considera o mês de junho ou então se a gente considera janeiro-junho. Para mim, isso indica que há um crescimento na, digamos, corrente de comércio de serviços do país, a soma das exportações de serviços com as importações de serviços, mostrando, por um lado, uma maior internacionalização da economia brasileira, uma maior digitalização também da economia brasileira. A gente vai ver, quando olhar as contas, né, o crescimento de importâncias de contas como
serviço de propriedade intelectual, telecomunicação, computações e informações, na comparação com aquelas contas que antes eram sempre destacadas nos anos anteriores, como transporte de viagens, aluguel de equipamentos. E, por um lado, então, esse crescimento dos serviços mostra essa maior internacionalização da economia brasileira, porque estão aumentando tanto as exportações de serviços quanto as importações de serviços. Por outro lado, mostra essa maior integração ou digitalização da economia do país. E, por fim, né, uma demanda maior por parte dos residentes no Brasil por serviços importados, também indica uma sinalização, né, do nível de crescimento da demanda como um todo no país. Uma parte delas é direcionada para bens e serviços fornecidos por não residentes. Bom, as receitas, voltando para o mês de junho, as receitas de exportação de serviços chegaram a 3,9 bilhões, como eu já disse, as maiores da série para meses de junho. As despesas atingiram 8,1 bilhões de dólares, também as maiores da série. E quando a gente vai para o acumulado no semestre, a gente tem um déficit na conta de serviços de 24,2 bilhões, que é o maior para primeiros semestres do ano desde 2015. Lá em 2015 foi 25 bilhões, ou seja, quando a gente olha em dólares nominais, são valores muito próximos. Mas esse resultado, ou seja, esse déficit de 24,2 bilhões, né, que é mais ou menos equivalente ao de 2015, aconteceu com recorde tanto na exportação quanto na importação. Ou seja, o valor líquido pode ser o mesmo, mas as receitas e despesas dessa conta, ou seja, as transações internacionais de serviços do país cresceram. No caso das receitas, elas acumularam 24,3 bilhões no semestre, são as maiores da série para o período, e as despesas chegaram a 48,4 bilhões, também as maiores da série. Então, quando a gente olha lá esses resultados de junho, né, a gente vê um crescimento de, enfim, 10,7%, que dá um pouco menos, dá 400 milhões de dólares, se a gente tratar isso em valores nominais. E a gente tem duas principais contas que contribuíram para aumentar esse déficit. Em primeiro lugar, serviço de propriedade intelectual, segundo, a conta de transportes, né? No caso dos serviços de propriedade intelectual, o que a gente tem tipicamente nas transações nessa rubrica são pagamentos de licença por parte da empresa residente aqui para a sua empresa no exterior, em geral a matriz, mas nem sempre a matriz, pagamentos de licença para distribuição de softwares e conteúdos digital. Por exemplo, aqui pode entrar streaming e outras coisas, né? Então, são, digamos assim, não é exatamente um serviço novo, né? A gente já tem isso há muitos anos, mas a gente tem um crescimento, me parece, consistente desta rubrica. Se vocês olharem o dado na comparação interanual, o déficit passa de 359 milhões em junho do ano passado para 793 milhões em junho desse ano, um aumento de 83, desculpe, eu acho que eu confundi aqui os valores. No serviço de propriedade intelectual, os 359 milhões é o aumento no mês, né? Então, vou repetir aqui. Esse serviço de propriedade intelectual, eles passaram de um déficit de 434 milhões em junho de 2023 para um déficit de 793 milhões em junho de 2024. Esse aumento de 434 para 793 foi um aumento de 82,8%. E em dólares nominais, né, se a gente olhar isso, foram 359 milhões, lembrando que a conta como um todo aumentou 400, né? Então, isso mostra um destaque desses serviços de propriedade intelectual no conjunto da conta de serviços, que vem sendo crescente. Mas isso não é um ponto só no mês de junho. Se a gente olhar o semestre, o déficit dessa rubrica chegou a 4,3 bilhões de dólares e cresceu 80,6%, ou seja, uma taxa de crescimento comparável, seja em junho, e bastante elevada. No mês de junho, então, o segundo item que eu havia destacado é a conta de transportes, que o déficit aumentou 18,2% agora em junho, e chegou a 1,4 bilhão de dólares o déficit na conta de transportes. Aqui a gente tem, né, um aumento na corrente de comércio, um aumento dos preços do frete, né, explicando esse déficit. No semestre, esse déficit chegou a 8 bilhões de dólares, com um aumento de 19,2%. Então, acho que essas eram as duas rubricas que eu queria destacar na conta de serviços. Passando para a conta de renda primária, que está na tabela seguinte, na tabela 4,
O conjunto da renda primária, que é composto por salários, juros e lucros, né, atingiu 6,2 bilhões de dólares em junho e ficou mais ou menos praticamente estável na comparação interanual, seja quando a gente olha isso em junho, seja quando a gente olha no acumulado do primeiro semestre do ano. Ou seja, essas remessas líquidas que acumularam 33,7 bilhões, elas se mantiveram no mesmo patamar. Então, esse é um componente importante no déficit de transações correntes, né? um patamar elevado, mas quando a gente compara um período com o outro, eles permaneceram mais ou menos estáveis. Né? Isso aconteceu com uma ligeira redução, né, no pagamento líquido de juros e um ligeiro aumento no pagamento líquido de lucros e dividendos. Né? No caso dos juros, agora em junho, houve essa redução, o déficit chegou a 2,3 bilhões, uma redução de 5,5%, mas permanece em patamar elevado. Né? Houve um aumento nas receitas agora no mês e uma redução nas despesas, isso ajuda, e isso explica, na verdade, essa redução interanual, né? Com a receita caindo, enquanto as despesas caindo, enquanto a receita aumenta. No semestre, a conta de juros no balanço de pagamento chegou a 13,2 bilhões de dólares, né? Um aumento pequeno de 3,3%. Já no caso dos lucros e dividendos, eles somaram 3,9 bilhões agora no mês de junho, aumentaram 6% na comparação interanual, como eu já havia mencionado, e esses 3,9 bilhões, né, foram as maiores remessas líquidas de lucros e dividendos para mês de junho desde 2012. Lá em 2012 foram 4,2 bilhões. Né? E aqui a gente teve tanto aumento nas receitas quanto aumento nas despesas. Né? As duas permanecem com patamares elevados, né, nas suas próprias comparações históricas, mas o valor das receitas, agora em junho, foi 1,6 bilhão, enquanto o valor das despesas, né, chegou a 5,4 bilhões. Então, a gente já tem despesas acima desse patamar de 5 bilhões por mês já há bastante tempo. Né? Quando a gente olha os valores acumulados no semestre, as remessas líquidas de lucros e dividendos chegaram a 20,7 bilhões de dólares e ficaram estáveis. Né? E, novamente, teve um aumento tanto nas receitas quanto nas despesas. E, nesse caso, a gente pode interpretar o aumento nas receitas e nas despesas como o resultado da maior lucratividade, seja das empresas brasileiras que atuam no exterior, seja das empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para a tabela 6, assim, encerramos as transações correntes, e eu queria chamar a atenção de vocês para a tabela 6, que é a chamada conta de capital, né, do balanço de pagamentos, que é uma tabela que a gente, em geral, não comenta muito, né? Elas basicamente tinham transferência de capitais em valores pequenos, mas que a partir deste mês agora, com a adoção pelo Brasil, né, do padrão da 7ª edição do Manual de Balanço de Pagamentos relativo a criptoativos, esses valores de transação de criptoativos foram deslocados da conta de bens, né, dentro da balança comercial, e, portanto, integrando as transações correntes, para a conta de capital, que está fora das transações correntes. Né? Então, a gente simplesmente pegou exatamente todos aqueles valores e, digamos assim, transplantou de uma rubrica para outra, de acordo com as orientações do padrão estatístico internacional. Então, as séries de criptoativos que antes vocês acompanhavam na tabela 2, agora vocês vão acompanhar na tabela 6, mas ela é exatamente a mesma série. Claro, na tabela 6, nós temos os dados de junho, janeiro, junho e o ano de 2023 e junho, janeiro, junho de 2024. Se vocês quiserem a série completa, mês a mês, dessa rubrica lá desde 2017, é só vocês entrarem dentro das tabelas especiais do Banco Central, no site do Banco Central, na tabela de balanço de pagamentos mensal. Né? Essa tabela de balanço de pagamentos mensal está disponível, é só fazer o download e ir direto para o final dessa tabela. Né? As linhas de memorando ao final dessa tabela tem toda a série histórica de criptoativos, identicamente igual, você só ia buscá-la num lugar, agora está buscando em outro. No mês de junho, as compras líquidas de criptoativos por residentes no Brasil, né, atingiram 1,3 bilhão de dólares. Isso é uma rubrica que tem tido um crescimento, né, nos últimos anos,
e esses 1,3 bilhão de dólares já acumulam no semestre 8,6 bilhões de demanda líquida de criptoativos por parte de residentes no Brasil, um crescimento bastante significativo, né, em relação ao, ao mesmo mês, ao mesmo semestre do ano anterior, né? Eu já comentei os pontos que eu separei para comentar sobre investimento direto. Então, um último ponto na nota de imprensa do mês de junho, antes da gente tratar das revisões, são as taxas de rolagem. Elas, enfim, seguem bastante acima de 100%, seja no mês, seja no ano, né? No mês, as taxas de rolagem atingiram 179%, no semestre, 141%. E quando essas taxas ficam acima de 100%, significam que as empresas brasileiras estão acessando os mercados de capitais ou empréstimos externos em valor mais do que suficiente para apenas rolar o seu endividamento, né? A taxa de rolagem nada mais é do que dividir a quantidade de novas captações no exterior pelos pagamentos que foram feitos neste mês, né, decorrentes de captações anteriores. Quando dá 100%, significa que, no agregado, macroeconomicamente, as empresas captaram exatamente a quantidade que precisavam para rolar, né, a sua dívida e manter a sua dívida externa constante. Captando acima disso, significa que elas estão acessando recursos externos em quantidade acima do necessário para a sua rolagem, ou seja, estão se endividando no exterior, possivelmente, ou trocando dívida interna por externa, ou ampliando, né, o seu endividamento, pensando em perspectivas, possivelmente, de crescimento, né, para os próximos períodos, né? Bom, dois últimos comentários sobre as revisões. O primeiro delas é a revisão de criptoativos, né? Isso a gente tinha comentado na nota para a imprensa do mês passado. Essa revisão de criptoativos, nós estamos efetuando em junho, os dados referentes a junho de 2023, 24, na divulgação agora do mês de julho, né? Isso é uma antecipação que nós estamos fazendo em relação à divulgação do novo Manual de Estatísticas de Balanço de Pagamentos, que é a 7ª edição, então ele chama BPM7, né? O BPM7 está previsto para ser divulgado em março de 2025, mas no site do FMI, que trata da atualização desse manual, né, se vocês tiverem interesse, é só digitar numa ferramenta de pesquisa BPM6 Update, né, atualização do BPM6, e aí vocês vão facilmente encontrar a página do FMI com essas atualizações, e eles estão divulgando, ao invés de divulgar apenas o manual todo pronto de uma vez só, eles estão divulgando capítulo por capítulo, o primeiro rascunho, a consulta global feita aos usuários e aos compiladores, a versão preliminar do capítulo e a versão final, junto também com todas as notas técnicas de discussão anteriores, né? Então, no mês passado, em junho, foi divulgada a versão final do capítulo 16 sobre digitalização, né, do BPM7. E nesse capítulo sobre digitalização, sobre ativos digitais, ele trata de criptomoedas e já definiu a posição metodológica do BPM7 sobre criptoativos, né? Essa é uma história que remonta pelo menos a 2019. Em 2019, entre outros, por demandas, né, do Brasil, dos compiladores brasileiros, o FMI se debruçou sobre o tema e emitiu uma primeira nota técnica em que ele avaliava que os criptoativos deviam ser considerados para fins das estatísticas macroeconômicas, no caso focando principalmente em balanço de pagamentos, eles deviam ser considerados como ativos não financeiros produzidos. Isso significa a parte do ativo não financeiro, que as estatísticas não iam considerar os criptoativos como ativos financeiros por uma questão bastante específica. Ativos como bitcoins, por exemplo, são denominados como criptomoedas sem emissor. Então, ninguém sabe quem é o emissor do Bitcoin, ele não tem emissor, não é passivo de nenhuma unidade adicional. Então, no agregado do balanço de pagamentos global, isso daria um desequilíbrio entre ativos que são possuídos na forma de criptomoedas e passivos que não existem, né? A única exceção nessa regra de que todo ativo financeiro é ativo de quem detém e passivo de quem emitiu, a única exceção para isso é o ouro monetário. Então,
o padrão internacional não abriu uma nova exceção, então considerou os criptoativos como ativos não financeiros. Então, a gente vai registrar apenas as transações entre residentes e não residentes dos criptomoedas, e eles não acumulam estoques na posição de investimento. Mas eles eram considerados produzidos, ou seja, havia um processo produtivo por trás dele que era derivado da atividade de mineração, né, de criptoativos, que tem impactos em energia e outras coisas. Ativos não financeiros produzidos são equivalentes a bens. Dessa forma, eles foram classificados na balança comercial como exportações ou importações. Mas a discussão continua ocorrendo na comunidade internacional de estatísticas, né? E nesse processo de revisão para o balanço de pagamentos, voltou a discussão se eles deviam ser considerados ativos financeiros ou não financeiros. Uma parte considerava dos compiladores consideravam que eles deviam ser classificados como ativos financeiros, porque eles eram investimentos financeiros em alguma medida por parte dos seus possuidores, seja por fins de reserva de valor ou por fins especulativos, mas prevaleceu a visão de que não se deveria abrir exceções para ativos financeiros sem uma unidade emissora, né? Então, eles permaneceram ativos não financeiros. Mas, no debate se viu que eles não eram próximos de mercadorias e bens, tal como a gente entende os que estão na balança comercial, não eram tangíveis, e se optou por reclassificá-los para ativos não financeiros, não produzidos. Esses ativos não produzidos são compilados na conta de capital e, enfim, depois de um longo processo de discussão, né, no texto que acompanha essa nota para a imprensa, a gente cita algumas das notas técnicas elaboradas no Comitê de Balanço de Pagamentos do FMI e no grupo de especialistas em contos nacionais da ONU que trataram do assunto, até que veio essa decisão no mês passado. Nós confirmamos ser uma decisão final. Então, acho que a gente deve fazer essa mudança rapidamente, né? Ou seja, nesse caso específico, o Brasil não é apenas um dos únicos países que compilam as transações entre residentes e não residentes sobre criptomoedas, né? Nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que compilam essas transações, ou seja, a cobertura do nosso de balanço de pagamentos é maior do que a cobertura nos demais países nesse aspecto, mas também nós somos os primeiros do mundo a adotar essa atualização metodológica, já antecipando a regra do balanço de pagamentos. Vocês têm todo esse texto no texto que acompanha essa nota para a imprensa, no site do Banco Central. Em 2023, isso significou que aqueles 11,7 bilhões de importações líquidas de criptoativos foram retirados das transações correntes e colocados na conta de capital do balanço de pagamentos. E agora, para 2024, no período de janeiro a maio, esse valor foi de 7,3 bilhões. Né? Ou seja, para o conjunto do balanço de pagamentos não há nenhuma diferença. Essas transações estavam capturadas antes, continuam a ser capturadas antes no mesmo valor. Elas mudaram de local, então assim, isso não afeta o total, né, do balanço de pagamentos do Brasil com o exterior, mas afeta as rubricas específicas que elas foram deslocadas. Né? Com isso, a balança comercial, especificamente, do balanço de pagamentos do Brasil, embora continue diferente da balança comercial divulgada pela SESEX, né, com uma metodologia que é bastante similar, mas não é identicamente igual, ela continua diferente, mas os seus valores se aproximaram bastante. A segunda mudança que nós fizemos hoje é uma mudança que nós fazemos todos os anos, no mês de junho, que é incorporar no balanço de pagamentos os dados da pesquisa de capitais brasileiros no exterior, do ano anterior. Né? Então, agora em julho de 2024, nós incorporamos os resultados do CBE de 2023. Os principais impactos, assim, tem dois tipos de impacto, no balanço de pagamentos e na posição de investimentos internacional. Né? Começando pelo balanço de pagamentos, que são as transações entre residentes e não residentes a cada período, os principais impactos desse CBE 2023 foram nos lucros das empresas de investimento direto não residentes, ou seja, aquelas empresas brasileiras que atuam no exterior, né, que empresas que atuam no exterior que são propriedade de brasileiros, elas oferem lucros e esses lucros são atribuídos, claro, aos seus controladores. Né? Então, a gente tem a fonte de dados definitiva para o montante de lucros que essas empresas brasileiras tiveram. Né? A gente consegue, inclusive com isso, calcular esse montante de lucros que foi reinvestido nessas atividades no exterior, e isso afeta tanto a conta de lucros nas transações correntes, quanto
via lucros reinvestidos, a conta de investimento direto no exterior. A segunda principal modificação em relação ao fluxo de balanço de pagamentos é que, na pesquisa CBE, nós perguntamos para os exportadores brasileiros, se eles estão recebendo recursos de exportação diretamente no exterior, portanto, sem contrato de câmbio, e qual é o montante desse valor que eles recebem por ano, no ano de 2023, por exemplo, e o que eles fazem com esses recursos, se eles mantêm no exterior ou se eles efetuam pagamentos com esses recursos. E a gente pergunta a conta em que eles têm esses recursos, quanto ela tinha no final de 2022, quanto ela passou a ter no final de 2023. Então, pela primeira vez, nós, junto com as estatísticas dos capitais brasileiros no exterior, que estão no site do Banco Central na tabelas especiais, pela primeira vez nós estamos divulgando essa tabela. Na verdade, ela foi antecipada com um box no último relatório de inflação, portanto, vocês todos já conhecem. Se vocês entrarem nas tabelas especiais do site do Banco Central, forem lá para o finalzinho dela e pedirem para baixar o conjunto de planilhas que está lá sobre investimentos brasileiros no exterior, vocês vão achar que essa tabela que eu estou me referindo chama Contas de Exportadores no Exterior, é a tabela 2. E ela tem informações que me parecem muito relevantes. A primeira delas é quanto, no ano de 2023, por exemplo, quantos exportadores brasileiros receberam nas suas contas no exterior. Esse valor, em termos brutos, é um pouco menos de 150 bilhões de dólares, 148,7 bilhões. Mas aí o que aconteceu? O que os exportadores fazem com isso? Antes da divulgação dessa tabela, nós tínhamos muitas dúvidas por parte de agentes de mercado, até imprensas ou economistas, que achavam que nós tínhamos, por um lado, a partir desse valor, uma diminuição do que poderia ser o nosso superávit no mercado cambial, porque esses valores estavam no exterior, né? E se tivesse entrado aqui, teriam um superávit maior no mercado de câmbio, esse é o primeiro comentário. E o segundo é que estava tendo uma quantidade crescente de recursos no exterior. As pessoas comparavam, né, a diferença entre o câmbio exportado e o câmbio de exportação contratado, e viam essa diferença e achavam que estava tendo um valor maior. Mas então, a primeira coisa é que desses 148,7 bilhões que são recebidos diretamente no exterior, com os dados de 2023, 84 bilhões de reais acabaram entrando no Brasil via contrato de câmbio em algum momento no mesmo ano, né? Ou seja, os exportadores têm uma maior flexibilidade para receber seus recursos no exterior e decidir em qual momento eles querem internalizar esse recurso, se for necessário. Essa opção pode ser feita via taxa de câmbio mais interessante ou o momento, dependendo do fluxo de caixa da empresa, né? Então, o valor líquido que foi recebido no exterior e que não foi ingressado no Brasil foi de 64,3 bilhões de dólares no ano passado. Só que desses 64, 59,8 bilhões foram utilizados para pagamentos de outros compromissos desses exportadores, principalmente importações. Então, em relação àquele primeiro caso, os exportadores não trouxeram para o Brasil 64 bilhões de dólares. Esse valor podia aumentar o nosso superávit comercial, mais ou menos, porque desses 64, eles utilizaram 59,8 para pagar importações ou serviços ou fazer outros gastos no exterior. Então, se não entraram 64 bilhões no mercado de câmbio doméstico, também não saíram 59,8 bilhões. Né? Então, o impacto dessas operações no mercado de câmbio doméstico é muito pequeno. A segunda coisa é, se os exportadores receberam 64, mas gastaram 59, não há essa acumulação de dólares no exterior em valores significativos, né? Então, a tabela tem não só o saldo inicial dessas contas, e aí, por saldo inicial, você deve entender, se a gente está tratando do ano de 2023, esse é o saldo no final de 2022, então esse saldo era de 8,8 bilhões, né? Entraram 64 bilhões, saíram 59 bilhões, no final o saldo foi de 13. Então, os valores que se acumulam nessas contas a cada ano são valores muito pequenos, né? Agora, em 2023, foi um valor maior, de 4,5 bilhões, e nos anos anteriores, 2020, 2021 e 2022, eram valores menores do que 2 bilhões de dólares. Né? Então, acho que essa é uma divulgação importante que o Banco Central está fazendo. E eu tinha mencionado que então a incorporação dos dados do CBE afetavam tanto os fluxos quanto os estoques, né? O balanço de pagamentos e a posição de investimentos. No caso da posição de investimentos,
o CBE é a fonte de dados definitiva para os investimentos, para o total, né, de investimentos que os brasileiros têm no exterior, exceto reservas, né? Reservas são, a gente apura aqui no Banco Central mesmo. Então, o total dos capitais brasileiros no exterior, eles, apurados pelo CBE, chegaram a 625 bilhões de dólares em 2023. Esses 625 bilhões de dólares, né, se a gente for na nota para a imprensa, né, e olhar exatamente a tabela da posição de investimentos internacionais, esses 625 bilhões de dólares estão lá dentro do total de investimentos que o país tem no exterior. O total do investimento, somando o CBE mais as reservas, no ano de 2023 quase chegou a $1 trilhão, atingiu 985,8 bilhões de dólares. Desse total, né, praticamente $1 trilhão, 2/3 são ativos que vêm do CBE, que são investimentos diretos no exterior, investimentos em carteiras, depósitos que os brasileiros mantêm no exterior, ou outros investimentos, 625 bilhões, né, praticamente 2/3 disso, e 1/3, né, se refere às reservas internacionais, que no final de 2023 somaram 355 bilhões. Né? Então, se a gente comparar os 365 bilhões de reservas com os 625 bilhões de outros ativos externos que vêm do CBE, né, esses ativos são 76% maiores do que as reservas internacionais do país. E eles são compostos, basicamente, né, mais de 3/4 do que os brasileiros têm investido no exterior está sob a forma de investimento direto. Quase meio trilhão, né, de dólares, 491 bilhões, sob a forma de investimento direto. Então, esses dados são, enfim, os dados do CBE que nós divulgamos hoje. Com isso, eu encerro aqui assim, última coisa, nós tivemos 28 mil declarantes, né, do CBE agora em 2023. Com isso, eu, enfim, encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para trazer para vocês. Devolvo a palavra para a Carla para organizar aí as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Nós vamos agora abrir as perguntas. Quem tiver uma, basta levantar a mão aqui pelo sistema. Peço que identifiquem o veículo que representam. Não temos nenhuma, Fernando? Deixa eu ver se aparece mais alguma aqui, alguma coisa. Temos uma pergunta aqui do Cícero. Opa. Bom dia, Cícero. Sou Cícero do Broadcast. Na verdade, eu fiquei com uma pequena dúvida quando a gente fala aqui das licenças dos serviços de propriedade intelectual, né? Por exemplo, licença de uso de ferramentas de inteligência artificial e tudo mais, seria contabilizado nessa rubrica? Pode ser uma das razões pelas quais a gente teve esse crescimento e tudo mais? Opa, Cícero, muito obrigado pela pergunta. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, você está perguntando sobre a tabela 3, na conta de serviço. A gente tem tido um crescimento do déficit na conta de serviço. E, como eu destaquei, os serviços de propriedade intelectual, né, você quer saber, digamos assim, se a gente está incluindo softwares ou empresas de inteligência artificial nisso. A resposta é sim. A gente tem, nessa rubrica, elas estão incluídas licenças para uso de software em geral. Então, assim, a gente pode ter uma licença para uso de alguma ferramenta de inteligência artificial, mas também qualquer outro tipo de software junto, né? Quando a gente olha tem uma pequena diferença que pode ser assim meio
detalhada demais, mas assim, se eu estou distribuindo um software aqui, isso é propriedade intelectual. A propriedade intelectual pertence ao dono, né, daquele software e se faz uma distribuição meio como que alugando essa propriedade intelectual. Mas tem uma diferença que se eu utilizar um software, se eu comprar diretamente do dono, né, e se fizer alguma customização específica para mim, essa aquisição do software está numa rubrica de telecomunicações, computação e informações, né? Então, a gente pode ter softwares de inteligência artificial nos dois lugares, mas eu diria que eles tendem a estar na conta de propriedade intelectual pelas suas características específicas. Isso é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que eu acho que é mais importante para responder a tua pergunta, né, é que nas transações que estão dentro dessa conta nesse mês, nos últimos semestres, o que está mais alto, que contribui mais para essa conta, são os pagamentos, né, de direitos de transmissão, de streaming, né, que também são propriedade intelectuais. Se você pegar alguma plataforma de streaming que você assine, os produtos que você está assistindo lá, ou alugando o direito de assistir, tem propriedade intelectual, e aí nisso a gente tem a empresa aqui no Brasil que faz o contrato, né, de fornecimento desse produto com o exterior, ela recebe as nossas assinaturas, né, e tirando os custos dela, o lucro, sei lá o quê, ela paga ou para sua matriz no exterior ou para a empresa no exterior que ela comprou. Então, isso, nos dados concretos que nós temos, isso é o que nós temos de maior relevância, de maior volume no momento, que são principalmente streaming. Agora, como existe uma parte relativa a softwares, né, isso está incluído aí, eventualmente pode ampliar no futuro, mas no momento o que nós temos é principalmente streaming aí. Obrigada, Fernando. Pergunta agora do Alex. Hoje não. Oi, Alex. Aumento do déficit acumulado em 12 meses, né? A gente olhar no mês de Começa de novo aí fevereiro. que eu perdi o comecinho, Alex. Repetindo aqui, bom dia então, gente. Obrigado. Uma pergunta aqui sobre esse aumento do déficit em conta corrente, em transações correntes acumulado em 12 meses, né? No ano passado foi 1% do PIB, chegou a 0,75% em fevereiro, e aí a gente está tendo mês após mês, no dado acumulado em 12 meses, está tendo um aumento aí. Qual que é a lógica econômica desse aumento desse déficit em conta corrente mais recente? Tem a ver com atividade econômica, economia operando sem margem de ociosidade, tem a ver com taxa de câmbio, tem a ver com fatores como demanda por exportação brasileira, preço. O que é isso? Dá para a gente tirar uma conclusão, Fernando? Ok. Vamos lá. Começando, então, os dados que o Alex se referiu, eles podem ser vistos na tabela 13 da nota para a imprensa. Ela tem o acumulado em 12 meses das transações correntes. Tem do investimento direto também, mas vamos focar aqui nas transações correntes. Então, qual que é a história? Se a gente olhar a coluna E dos valores acumulados em 12 meses com o percentual do PIB, nós vamos ver exatamente esses números que o Alex estava falando. O que nós temos, então, no final de 2022, a gente estava com um déficit em transações correntes de 2% do PIB. Né? Isso não é um déficit elevado para as características da economia brasileira. Ao longo, no começo de 2023, ele ficou mais ou menos estável em 2% do PIB no primeiro quadrimestre. Depois ele começou a se reduzir, né? A partir ali de maio, mais ou menos. 1,9%, depois 1,5%, 1,2%, até que chegou no 1% do PIB que o Alex mencionou. Esse foi o valor de 2023. Então, de 2022 para 2023, houve uma redução de 2% para 1%. Né? Aqui, no ano de 2023, nós tivemos uma exportação recorde, com importações contidas e um superávit comercial, se a gente olhar os números do
do MDIC, né, de quase 100 bilhões de dólares, 98, alguma coisa. Então, o principal driver que nós tivemos durante o ano de 2023 foi esse crescimento, né, do superávit comercial. De novo, não só por exportações recordes, mas também pela redução das importações de bens, ficaram mais contidas. Neste ano de 2023, então, nós tivemos nos primeiros 2 meses uma continuidade dessa trajetória, com redução de até 0,75% o saldo, o déficit em fevereiro, que é o que o Alex mencionou, e de lá para cá, como eu havia dito quando eu fiz a conclusão lá sobre transações correntes, nos últimos 4 meses, este déficit passou de 0,75% para 1,4% do PIB. Né? Então, teve um aumento em março, abril, maio e junho. Né? A que a gente deve atribuir esse crescimento no déficit em transações correntes? Lembrando que a gente está comparando os valores em 12 meses, para ter uma estabilidade maior e não ficar dependente do que aconteceu num mês específico, e comparando com o PIB. Né? Primeiro, uma questão estatística, antes da pergunta econômica que o Alex está fazendo. Quando o PIB desvaloriza, né, o PIB brasileiro o câmbio, né, quando o câmbio desvaloriza e chegou a 5,70, alguma coisa, o dólar, a gente vai esperar um PIB menor. Né? O PIB brasileiro ficou igualzinho ao que era antes, mas o câmbio desvalorizou. Quando a gente for medir o PIB em dólares, ele vai ser um PIB menor. Né? Essa medição é feita da seguinte maneira. A gente tem o PIB divulgado pelo IBGE, trimestralmente, né, o seu valor nominal em reais. Para os trimestres que tem PIB do IBGE, né, a gente soma os 4 trimestres, o próprio IBGE faz isso, a gente tem um determinado PIB em reais, divide pela taxa de câmbio de mercado. Então, a gente tem um PIB em dólares. No site do Banco Central tem essa série do PIB em dólares acumulado em 12 meses, né, em valores nominais, então dá para ver isso. Né? Aí, o PIB nominal brasileiro em reais, ele continua crescendo, mas com uma desvalorização do câmbio, você tem ou uma redução da taxa de crescimento ou uma redução do PIB em dólares. Como o PIB em dólares é o denominador dessa conta, né, para um PIB menor, o mesmo déficit de transações correntes vai ficar maior. Né? Então, a gente tem aí um fator para isso, que é estatístico, que é apenas o impacto da desvalorização cambial no valor do PIB em dólares. Não é exatamente que a desvalorização cambial estimule exportações ou contrai importações, é só no cálculo do PIB. Então, esse é um primeiro fator para levar em consideração. O segundo fator, agora passando para os econômicos que o Alex se referiu. Né? Nós estamos, neste ano, em comparação com o ano passado, com preços de commodities menores, com preços de exportação menores. Né? A nossa exportação é bastante baseada em commodities. Então, com preços menores, exportando as mesmas quantidades, nós vamos ter um menor valor exportado. Né? Então, isso ajuda a limitar a nossa exportação. Mas, se você olhar os dados deste ano contra o ano passado, em termos das exportações, nós tivemos um aumento no semestre de 0,6%, usando os dados do balanço de pagamentos, e como o ano passado foi recorde, mesmo esse 0,6% mostra que as exportações nesse ano são recordes, mas elas estão crescendo muito menos, houve uma desaceleração. A diferença é que as importações estão crescendo. Então, se elas estiveram contidas no ano passado, neste ano elas estão crescendo. Então, com esse crescimento de importações superior ao de exportações, a gente tem uma redução no déficit corrente. No superávit comercial, que amplia, né, o déficit em transações correntes. Então, esse é um fator, né, a balança comercial brasileira, que aí você separa e diz, exportações estão crescendo em quantidade, mas o preço está diminuindo o seu impacto no crescimento de valor. As importações estão crescendo. Em geral, o crescimento das importações é associado a uma maior demanda interna, a uma demanda mais aquecida, porque ela demanda não só os bens que são produzidos internamente, como os bens importados. Mas uma segunda parte que é importante é a conta de serviços, que eu já havia mencionado. A gente viu que lucros e dividendos estão mais ou menos estáveis. Na conta de serviços, a gente tem tido um crescimento, né? E, claro, um crescimento no déficit de serviços quer dizer que nós estamos importando, em termos líquidos, mais serviços externos. Também tem a ver com demanda, tal qual demanda por importações de bens, mas nesse caso específico, a gente também tem um aumento na demanda, claro, isso está claro quando você olha lá a conta de transporte, que está mais deficitária,
mas também tem um aumento que pode ser atribuído a uma mudança, né, de padrões de consumo. Você tem um conjunto de contas de serviços. Antigamente, quando a gente fazia as coletivas aqui, uns anos atrás, bastava, entre aspas, olhar a conta de transportes, viagens e aluguel de equipamentos e a gente tinha os determinantes principais da conta de serviços, se aumentou, se diminuiu. Né? Agora, olhando só para a variação, a gente tem, né, nesse semestre, transportes, é claro, mas tem serviços de propriedade intelectual, telecomunicações, computação e informações. Né? Então, além desse aumento, a gente pode estar tendo uma mudança, né, no mix de consumo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de streaming, a gente tem aí inúmeras plataformas, sei lá, Netflix, Apple TV, Disney Plus, aquelas que passam jogos, né, de Eurocopa, né, e outros. Então, um conjunto dessas são serviços basicamente recentes, estão aumentando. Então, nesse caso, a gente tem um aumento na demanda por serviços importados, mas a gente pode estar tendo uma mudança na composição da demanda entre bens importados e bens serviços importados e serviços nacionais. Então, eu acho que a gente não... Claro que tem um impacto de uma maior demanda, mas a gente tem esse fator também, especialmente na conta de serviços, que eu acho que é relevante e que está levando a gente a, nota após nota, né, olhando os dados, dar mais importância para essas... eu não gosto de chamar muito de serviços novos, né, porque eles sempre estavam aí, mas que têm se tornado mais importantes recentemente. É isso aí, Carla. Acho que o Alex ainda está com dúvida. Pois não. Opa, só para detalhar um pouquinho essa coisa da demanda na importação. Você diria que a demanda mais ligada a consumo ou a gente tem aí também uma demanda ligada a investimento? Boa pergunta, Alex. Se você olhar, eu não estou com a desagregação desses dados aqui, mas se você olhar as importações brasileiras separadas por categoria de uso, né, que é um número divulgado pela SESEX, eles têm a separação tradicional, né, em bens de consumo durável e não durável e bens intermediários e bens de capital. Então, acho que uma coisa interessante seria olhar lá, tipicamente um aumento de demanda para investimentos estaria ligado a um aumento de demanda por bens de capital, dentre as categorias de uso da SESEX. Também pode ter alguma coisa de bens intermediários, né, que são bens considerados no processo produtivo, né, se você considerar os dois, e se eles estiverem crescendo acima do crescimento total das importações, seria um bom indicador para isso. Quando você olha a nossa conta de serviços, né, a gente tem tipicamente os aluguéis de equipamentos como uma demanda por serviços tipicamente associada a crescimento do investimento. Né? A gente tinha bastante aluguéis, muitos anos atrás, né? Aluguéis de plataformas era um ponto importante, né? na conta de aluguel de equipamentos. Agora a gente tem diversos tipos de leasing, né? de máquinas, né? Como é importante dentro da conta. Então dá para ter uma noção um pouco melhor disso, mas eu acho que principalmente olhando na conta de bens, você teria uma visão mais clara disso, né? Carla, é isso. Obrigada, Fernando. Acho que sem mais perguntas por enquanto. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer a todos aí pela participação, pelas perguntas, e convidar a todos para amanhã, nesse mesmo horário aqui, 10h30, a coletiva das estatísticas de crédito, né, do mês de junho e do primeiro semestre. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Até a próxima.